Painel Women Tech Black, a contribuição das pessoas negras na tecnologia. Oi, gente, bom dia. Queria agradecer demais esse convite do Social Good Brasil para mediar esse painel super potente. Só tem mulher fogo aqui. E Ansan, assim, ó, chuf, passou uma ventania forte e aí surgiram essas mulheres. Vai ser uma conversa bem intensa, bem bonita. E queria muito agradecer esse convite por estar aqui. A gente é super feliz no Impact Hub de ser vizinhos e parceiros do Social Good Brasil. É bom demais trabalhar do lado dessas pessoas. É bom demais ver esse festival acontecendo mais uma vez. Só orgulho, só coração nessa manhã de hoje. Muito, muito obrigada a toda a equipe da SGB. Então, eu sou Thalita, eu sou gerente do Impact Hub Floripa. O Impact Hub é uma comunidade global, a gente está em mais de 50 países, em mais de 100 cidades pelo mundo. E nós somos espaços de trabalho compartilhado, nós somos uma comunidade grande, potente de empreendedores de impacto. Somos 800 em Floripa e mais de 17 mil membros no mundo, de uma comunidade que está todo dia fazendo coisas muito grandes e muito legais. Se conectando e acreditando que sucesso tem a ver com a saúde financeira dos nossos negócios, mas também tem a ver com o impacto positivo que a gente deixa nesse mundão. Que ele é nosso, ele é abundante, mas ele também é finito. Então é isso que a gente faz nos nossos dias. A gente brinca que a gente nem levanta, se não for para mudar o mundo e ter ideias muito loucas, a gente nem levanta da cama. Eu acho que ninguém aqui levanta da cama se não for para ser bem ousada. Temos isso em comum. Quem está com a gente, levanta a mão aí. Então tá. Acho que é isso, hein, gente? Eu queria começar esse painel fazendo uma coisa que na educação a gente chama de nivelar os conhecimentos ou então antecipar os conteúdos. A gente começa esse painel reconhecendo que nós, a população negra brasileira, somos 54,9%. Somos a maioria deste país. A gente começa esse painel cientes de que existe um racismo estrutural evidente na nossa sociedade e que ele se materializa na não representatividade do povo negro em muitos contextos. E a gente está falando aqui de um contexto bastante determinante para esse momento contemporâneo que a gente vive, que é a tecnologia. Então, a gente começa esse painel acreditando nisso, vivendo isso. É desse cenário que estamos falando. Então, a gente não vai ficar aqui muito tempo falando sobre a construção social do racismo, porque ela está dada. Temos muito conteúdo sobre isso na internet. Eu aconselho vocês, pessoas brancas, e vocês, pessoas negras, que busquem esse conteúdo e entendam de que Brasil a gente está falando. Então, se a gente for nas universidades, por exemplo, a gente vai perceber que só 8% dos estudantes universitários são negros. Se a gente frequentar os círculos das pessoas mais ricas no Brasil, a cada 10, 2 pessoas são negras. Eu até acho que essa estatística aí está um pouco equivocada. Por outro lado, a cada 10 pessoas mais pobres, 8 são negras. Os índices de violência contra a mulher negra são absurdos. Os jovens que mais morrem são os jovens negros. A gente está aqui nesse contexto Data for Good. Eu falei para as meninas que essas datas, todos esses dados são bad vibe dados. Assim. A gente não quer falar sobre eles, mas eles existem. E é deste contexto que a gente parte para ter essa conversa. Olhando esse contexto, com toda a complexidade que ele representa, e trazendo essas iniciativas que apontam novos horizontes possíveis para a nossa população. Então, é com muito, muito, muito orgulho e muito prazer que eu vou mediar essa conversa com essas mulheres fantásticas. Eu ia falar um palavrão, mas acho que não é o momento. Posso começar contigo, Gê? Você pode contar um pouquinho das Afro-Ricas e de você, principalmente? Sim. Bom dia, gente. Eu sou Geórgia, sou mineira, venho lá do interior de Minas Gerais. Sou engenheira química de formação e acabei parando assim nesse universo de tecnologia e tenho algumas experiências também de desenvolvimento de liderança jovem no Brasil e na Índia. E nesse caminho louco eu encontrei uma socióloga que escreveu esse projeto e é com muito prazer que eu convido vocês para conhecerem o Afro-Ricas.
O AfroRicas é um canal de educação online para mulheres negras sobre o mercado de trabalho. A gente fala ricas porque a gente quer que mulheres negras sejam abundantes em todos os aspectos de suas vidas, principalmente no que tange o acesso a direitos, né? Esse projeto, esse canal, ele só está dando muito certo porque durante a jornada a gente encontrou várias pessoas que acreditam na mesma coisa que a gente, que as oportunidades e o desenvolvimento devem estar disponíveis para todas as pessoas, independente de quem elas sejam. Essa é minha sócia, Gabriela Saf, socióloga, fundadora do AfroRicas. E antes da gente entrar um pouco mais a fundo no que a gente faz, eu trouxe o contexto, onde toda essa tecnologia está inserida, né? Quando a gente olha o índice de desenvolvimento humano do Brasil, a gente tem recursos bons, relativamente bons, a nível de educação, saúde, infraestrutura, segurança e por aí vai. Mas, ao mesmo tempo, o nosso coeficiente de Gini nos coloca como o 10º país mais desigual do mundo. Ou seja, recursos existem, mas não são distribuídos de maneira balanceada. Um dos dados que refletem isso é a disparidade de renda entre a renda do homem branco e da mulher negra. A mulher negra ela se concentra como quase 50% da força de trabalho em atividades precárias. E quando a gente olha nas grandes corporações do Brasil, só 4,7% dos quadros executivos são ocupados por profissionais negras. Quando a gente analisa o quadro de mulheres negras, VPs e CEOs, a gente chega a 0,4%. E, ao mesmo tempo, a gente tem uma população negra que consome 1,5 trilhões de reais por ano. E já é comprovado em estudos que as empresas que trabalham com diversidade racial, elas têm até 35% a mais de chance de destacarem no faturamento no ramo. Ou seja, num país onde a maioria é negro, escolher trabalhar com inclusão e com representatividade é uma escolha de negócio, não é assistencialismo, né? E quando a gente analisa esses dados, a gente percebe que nós, mulheres negras, 47 milhões de brasileiras, estamos concentradas na base da pirâmide socioeconômica do Brasil. A gente quer oportunidades para todos, nós do AfroRicas. E a gente acredita que trabalhar o fortalecimento individual e coletivo desse grupo tem um efeito em toda a estrutura social do Brasil. Por isso que a gente trabalha com esse nicho. Nossa comunidade é nacional, ela está distribuída nas principais redes sociais, é majoritariamente feminina, negra e jovem. A gente produz e democratiza informações que são conectadas ao mercado de trabalho, didáticas, gratuitas, enfim, e que tem muito a ver com as habilidades que a gente não vê nas grades curriculares das universidades, né? Mas que são de extrema importância para o desenvolvimento de qualquer profissional, qualquer pessoa e para o desenvolvimento da nação também, em todos os setores. No nosso quadro AfroRicas Inspiradoras, a gente viaja o Brasil para entrevistar jovens profissionais negras que nos inspiram a ocupar mais espaços e a conquistar os nossos sonhos e objetivos. É importante a gente trazer essas narrativas, mas não construir um viés meritocrático, né? Mas só de representação para que as mulheres negras elas saibam que elas podem ocupar diferentes espaços. E a gente participa também de eventos nacionais e internacionais. Esse daí foi na Noruega, em 2018, onde a gente foi um dos 2 projetos latino-américas patrocinados para discutir sobre as questões do desenvolvimento proposto pela ONU no mundo. Nosso objetivo é unir com marcas e empresas para co-construir projetos que genuinamente gerem ferramentas, caminhos e oportunidades para a nossa comunidade. E a gente acredita que o poder da tecnologia ele está diretamente ligado e proporcionalmente ligado ao acesso. Então, a tecnologia é uma demanda social, a gente acredita na inclusão digital para o desenvolvimento de todo o setor e de todas as soluções que a gente promove hoje. E é com muito carinho que eu convido vocês para esse diálogo e que a pauta da negritude ela seja uma pauta social, né? Eu acho que é esse o ponto que a gente está aqui para fazer a nível de ponte. Muito obrigada. Obrigada.
Obrigada, Gê. Eu queria passar a fala agora para a Vitori, que vai contar um pouco sobre a jornada dela, dessa jovem cientista de dados. Conta aí pra gente, Vi. Gente, bom dia, primeiramente. Cara, sensação ancestral que está rolando aqui nesse palco é absurda. Obrigada, Thali. Obrigada, Gê. Obrigada, Cris. Eu não trouxe apresentação. Como boa filhotinha de millennial, eu, inclusive, demorei um pouquinho para responder o e-mail da Carol, ela ficou um pouco brava comigo. Mas eu vim com todo o coração aberto aqui para contar para vocês um pouquinho sobre a minha história e como eu, uma jovem negra lésbica do interior de Santa Catarina, ou seja, um lugar onde é muito peneirar as informações que chegam até lá, os acessos, as bolhas que me prenderam, muitas vezes por ser... Enfim, é uma cidade tradicional, colônia alemã junto com Itália, e pouco existe pessoas negras lá dentro, é real, assim. Eu tenho 20 anos, eu nasci em 1998, pegando bem a transição para 99, então eu sou uma dessas filhotinhas de millennium que já cresceu junto com a tecnologia. E é isso que eu quero compartilhar um pouco com vocês, como é que eu entrei no mercado de trabalho, como foi esse convite e como eu cheguei nesse horizonte de ciência de dados, enfim, e como eu percebi que isso podia ser para mim também. Como a Gê já trouxe os dados, a gente sabe que o mercado de trabalho, principalmente de CEOs, enfim, é quanto? 0,04%? 0,4%. 0,4%. É Brasil? Isso, no Brasil para mulheres negras. E a única CEO que eu tenho de tipo assim, inspiração, que eu penso, cara, essa CEO assim, que eu me identifiquei, foi a Rihanna. Então... Também foi um processo bem complexo de achar uma identificação, de saber que eu queria continuar para um modelo de negócios, que eu queria participar desse molde, assim. Quando a Rihanna começou a lançar todo esse Savage X, Fenty Beauty, vamos pensar diferente, também é para a minha geração, porque desde criança eu sabia que eu queria fazer história, que eu queria fazer impacto. Como, por onde, não sei. Na minha trajetória, então, eu entrei em vários rolês. Tentei militância acadêmica, quando veio aquele momento de desconstrução absurda, que você acha que o mundo realmente... Você percebe a engrenagem funcionando e é cruel, aquela coisa cruel. Eu tive esse momento na militância. E eu fazia pedagogia. Não deu certo, gente. As cadeirinhas daquele jeito, as paredes tudo branco, os professores me falando, eu tendo que escutar. Eu fazia mais perguntas que outras pessoas, as professoras ficavam irritadas. E na época eu achava um absurdo, mas hoje eu entendo, porque eu acabava com o plano de aula delas, que elas só tinham que passar o assunto, né? E eu ficava enchendo de pergunta. E fui parar no meio da tecnologia através do marketing, porque eu pensei, cara, é o mais próximo de pessoas que eu tenho de negócios, e era uma coisa que eu queria muito trabalhar, eu sempre gostei muito de ser comunicativa. Entrei pelo marketing e acabei caindo num evento. Esse fatídico evento, acontecido na cidade de Florianópolis, Santa Catarina, ele traz várias questões que trabalham marketing, negócios, enfim. Todas as pessoas que subiram naquele palco eram homens, brancos, de vez em quando uma mulher branca, e olhe lá, e todos eles com mais de 40 anos. Todos, para falar de inovação e novas metodologias de trabalho e novos perfis de trabalho. E tem um momento de pergunta, igual tem aqui, e eu mandei a pergunta, e a minha pergunta foi como é que esse mercado estava se preparando para me receber, no caso, né, receber esse público. E a resposta, gente, foi tão nada a ver que eu não entendi nada. Falou mais do mesmo. Falou aquele pitch perfeito de CEO, que, tipo, tá dando uma escapada. E nisso tinha um CEO me olhando, de uma startup. E ele sentou do meu lado, ele me deu o cartão e falou, gostei do teu perfil, eu queria que tu viesse trabalhar comigo. Gente, foi a maior enganação da minha vida. Foi lá onde eu passei perrengue. O cara me olhou e simplesmente colocou nos cargos absurdos, onde eu não tinha técnica, eu não sabia, eu tinha vontade, eu sabia que eu conseguia, mas eu fui muito explorada, porque ele viu um talento em mim, e ele quis explorar esse talento até não poder mais, porque eu entendi de tecnologia, eu cresci com isso, eu conhecia isso, então eu fui realmente explorada. Meu primeiro burnout com 17 anos. Sem saber que era burnout ainda, né? Depois disso, fiquei um tempo desempregada. Aí, o que a gente faz quando a gente está desempregada? A gente começa a empreender, né? Porque os boletos vão chegando e tal. E, normalmente, esse é o primeiro passo do empreendedorismo aqui no Brasil. Cara, eu preciso pagar os boletos, eu preciso arrumar um jeito. Mas, ainda assim, essa questão social era muito grande. Conheci Thalita. Eu fiz uma brincadeira. Eu fundei um lab de imersão para pessoas negras para debaterem transformação digital. Então, a gente criava um espaço seguro para conversar sobre termos e traduzir isso para a realidade das pessoas negras. Então, ainda foi muito nichado, a gente criou algumas bolhas, enfim, mapeou alguns líderes que a gente sabia que já tinham um poder de influência e conversava sobre esses temas para poder aproximar eles dessa questão. Os relatos são incríveis, as pessoas até hoje conversam sobre transformação digital. Realmente foi uma sementinha plantada. Foi onde conheci a Thali, uma mentora
incrível na minha vida, lá no Impact Hub, onde ela convidou, então, o projeto, era eu e mais 4 pessoas na época, para entrar nessa comunidade que ela estava comentando, que era o Impact Hub Global. 3 segundos para acabar minha fala. Impact Hub Global. Dandara, Dandara. Dandara, boa. No começo do ano passado, eu inscrevi um projeto meio sem saber, eu escrevi uma ideia dentro desse projeto da SaferNet, que eles estavam coletando jovens com ideias para investir que combatesse o discurso de ódio online. Eu escrevi uma ideia lá, meio louca, que foi lapidada a partir das mentorias que a gente teve. A gente foi passando de etapa em etapa, foi selecionada, a gente foi passar uma imersão em Curitiba, então teve mentores lá incríveis. E no final desse projeto todo, a gente conseguiu entender que a nossa ideia, na real, seria uma robô que ia dialogar com pessoas, com millennials, numa plataforma mais racista, internacionalmente falando, que é o Twitter. Então, é uma plataforma que ela é horizontal, então ela pouco muda, assim, igual o Facebook, Instagram, ela tem o mesmo crescimento, normalmente o público dela gosta muito disso, então ela não se arrisca tanto. Mas é muito racista. As denúncias de racismo lá são absurdamente gigantes. Então, a gente colocou a Dandara lá dentro do Twitter para debater com esses jovens millennials de uma forma de diálogo, onde a gente conseguisse automatizar para uma robô esse diálogo que muitas vezes para a gente é dolorido e cansativo. Ai, Vi, mas por que denegrir é uma palavra ruim? Ai, Vi, mas por que eu não posso falar mulata? Cara, tem vezes que eu até vou te explicar, amigo branco, mas tem vezes que eu, sabe, dói. Tem vezes que eu passei por uma situação de racismo, fazia 20 minutos, e a minha vontade era fazer tudo menos te explicar. Então, a gente automatizou isso para uma robô. Ela vai conversar com pessoas brancas, ela vai educar e vai trabalhar esse diálogo dentro dessa plataforma que mais cresce o racismo, falando em situação global. E também auxilia pessoas negras a falarem sobre injúria racial e esses temas. Obrigada. Quem quiser conhecer mais o projeto, fica o convite para seguir a Dandara no Twitter, é @botdandara. Ela está passando por um probleminha técnico, né, porque tecnologia tem dessas, então a gente está migrando ela de uma plataforma para outra, porque tem dessas. A Maria está ali, maravilhosa, nossa idealizadora do projeto na parte de tech. E sua esposa? Minha esposa também. E fica o convite, gente. Ela vai ser lançada, entendeu? Mas, no momento, paciência, porque a gente está tendo que mudar a linguagem. A gente está mudando para uma linguagem de inteligência artificial própria, para ela também ter algumas autonomias ali dentro. Obrigada. Quem aqui tem menos de 22 anos? Levanta a mão, por favor. Tem bastante gente, né? Porque eu com 35, é um raciocínio tão rápido que eu fico tentando seguir a Vitoria assim, ó. É muito rápido, a gente precisa se preparar, porque, de fato, assim, vocês são muito rápidos, gente. A próxima convidada que eu queria... Obrigada, Vi. A próxima convidada que eu queria que contasse, ela tem muito para compartilhar. Ela faz um trabalho incrível na minha querida comunidade do Morro dos Prazeres, que eu fui vizinha, fui para samba, fui para baile funk, fui para tudo nos prazeres. Eu e a Cris, a gente já se cruzou em muitos sambas na Lapa. Só que a gente não vai falar sobre isso aqui hoje, né? Tá. E ela faz um trabalho essencial. E quem é de Floripa aqui, vamos abrir os 2 ouvidos assim, bem grandes, porque a gente precisa replicar esse modelo aqui. Então, Cris, vai na web. Conta pra gente. Oi, gente, bom dia. Gratidão aqui por estar com vocês desde ontem. Assim, eu estou falando o tempo todo nas minhas redes sociais que eu estou com o coração quente, transbordando de felicidade e gratidão. É a primeira vez que eu participo do Social Good Brasil e valeu super a pena o convite. Obrigada, Carol. Obrigada pela insistência da produção de ter a Cris dos Prazeres aqui no palco. Super está valendo a pena, principalmente pela conexão humana que está rolando aqui. Bom, eu sou Cris dos Prazeres, eu tenho 41 mais, acabei de fazer aniversário na quinta-feira. Yeah! Sou pernambucana, moro no Rio há 34 anos. E aos meus 14 anos de idade, eu me iluminei para sair da minha bolha e entrar na nossa bolha. Então, no lugar de uma mulher ativista, feminista, tem algumas pautas que eu tenho trabalhado muito com uma conexão humana, profissional, de compartilhar, criar tecnologias e compartilhar com o mundo. Esse é o Morro dos Prazeres. O Morro dos Prazeres
É uma favela que eu adotei como minha casa. E lá eu criei, em 1998, o Grupo Proa. Vocês vão ler isso tudo depois, que eu tenho só 5 minutos e muita coisa para falar. Leiam rápido, que eu já vou passar. O Grupo Proa ele surge de uma inquietação pessoal, falando um pouco sobre saúde da mulher negra, crescimento de epidemia de HIV, IST, enfim, tudo que estava sendo discutido naquela época. E eu sempre fui voluntária, minha infância inteira eu fui voluntária da casa da minha mãe, da casa da minha avó, na casa das minhas tias. E eu fui morar numa cidade chamada Rio de Janeiro, onde o conceito de ser voluntário na sua própria família ainda era muito distante. Então, como eu fiz de lá a minha casa, criei um grupo de voluntários locais para trabalhar a promoção da saúde. E a gente trago no Grupo PRO uma ideia que é prevenção realizada com organização e amor, para impulsionar o desenvolvimento humano. E a gente faz isso assim, falando de pessoas a pessoa. A gente criou uma coisa chamada Camelô Educativo, onde a gente leva, principalmente, informação através de uma linguagem acolhedora, humana, que faz com que as pessoas se sintam cada dia mais acolhidas humanamente, já que a gente passa de um processo de fala para um processo de diálogo. E conectar rede, principalmente rede que dialoga com todas as questões humanas, é uma das nossas plataformas onde a gente tem muitas premiações, porque a gente não vê dificuldade no diálogo humano, a gente vê dificuldade na fala e na compreensão, mas o diálogo, quando ele é bem colocado, e esse é um dos melhores cases profissionais, é conectar pessoas e, com elas, desenvolver tecnologias. Em 2010, a gente foi desafiado a criar uma tecnologia nova que ganhou muitos prêmios internacionais através de uma grande tragédia. E a gente pensa que toda vez que, humanamente, a gente é obrigado a sair da nossa bolha, da zona de conforto, diante do medo, do pavor, de uma tragédia, a gente pensa proativamente, humanamente, no coletivo. E, logo depois dessa tragédia, a gente cria uma ideia de conectar jovens. Por isso, estar aqui, para mim, é tão importante. No meio de muitos jovens, a gente mapeia a favela e ali a gente tira uma coisa chamada mapeamento de riscos socioambientais. Esses jovens que estão aí hoje são parte do que é o Vai na Web, são programadores. A gente cria uma plataforma para a favela fazer coleta seletiva, fazer reuso, pensar saúde, pensar educação, e se cria reciclação. Depois vocês vão notando aí, vai tudo na rede social, está tudo lá. Mobiliza criança, adolescente e adulto e cuida da nossa casa, que é o Morro dos Prazeres. Lá a gente pinta, refloresta, faz tudo que a gente pode fazer. Transforma lugares que eram lixão em lugares lindos para se morar. E logo em seguida a gente vê um misto incrível de tecnologia para essa geração. O Vai na Web é uma escola de programação dentro de uma favela, onde fazer resiliência é parte da vida diária dos jovens. Então, se ele pode sobreviver a tudo que acontece na favela, ele pode aprender tecnologia ali mesmo. Hoje a gente tem 2 anos como uma escola de programação, um aproveitamento incrível de tudo que é produzido de conhecimento e compartilhado. E a gente tem 1 ano como um curso de programação. É a primeira vez que a gente ousa ofertar para jovens de comunidade uma linguagem tão global de tecnologia. E, assim, 6 meses depois, esse jovem quer mais e mais e mais, porque a juventude está sedenta de conhecimento, de desejo, de oportunidade de espaço de fala, de oportunidade de se transformar e falar como CEO da sua própria empresa. Não interessa se ele é branco, preto, indígena. Ele quer. E uma das coisas que o Vai na Web tem feito é atendido principalmente o que é as ODS. E aí a gente sai na frente, porque a gente pensa no Giro 360, como transformar esse mundo do universo da tecnologia através de uma geração de novos programadores que programem a tecnologia que atenda às reais necessidades sociais. Aqui tem um pouco para vocês verem o que é essa galera que eu amo, são todos muito jovens. E essa sou eu, Cris dos Prazeres, e as plataformas que eu acredito que são capazes de chegar e chegar longe, fora de uma bolha e na nossa bolha, que é capaz de transformar o mundo, e esse mundo que é nosso. Mas incrível essa trajetória que sai da necessidade real, né? E chega na web. Então, não é a tecnologia por si só, mas é a tecnologia como resposta de uma realidade bastante complexa, né, Cris?
Antes a G estava apresentando... Aliás, gente, quem tiver perguntas, mandem, que eu tenho um tablet aqui, que vão ter todas aqui, eu posso fazer esse papel de facilitação. Mas a G mostrou a frase clássica da Angela Davis. Para quem não conhece essa frase ela é muito profética, assim, né? Ela diz que quando uma mulher negra ela se move, toda a estrutura da sociedade se movimenta junto com ela. A AG deu para a gente aqui um spoiler de por que isso acontece, né? Porque as mulheres negras, de fato, estão na base da pirâmide da sociedade brasileira. Mas eu queria perguntar para a Cris o seguinte: ela está formando jovens programadores de favela. Entre esses jovens, meninas também, negras. E aí a pergunta que eu faço... E eu sei que 40% desses jovens que passam por essa formação já estão inseridos no mercado de trabalho. Ou seja, né? O mercado está... A gente vê isso aqui em Floripa, né, gente? O mercado está sedento por contratação de profissionais de tecnologia, especialmente desenvolvedores. Então, formou, vai ter empresa para absorver. O que eu pergunto para a Cris é, o que acontece quando um jovem desse de favela é absorvido no mercado de trabalho? A transformação é na vida dele, somente? Não, eu acho que o Vai na Web ele traz um diferencial como uma escola de programação, né? A gente não ensina só a programar, a gente tem três dias de aula, e um desses dias é uma aula muito especial, que é desenvolvimento de habilidades humanas, né? Então, ele é seduzido a se reconectar ao universo profissional, a conhecer empresas, a aprender de fato o que é ser um jovem hoje dentro de um grupo de colaboradores. Ele se reconecta aos estudos, a gente também facilita para que ele chegue até a universidade, e a gente entende que o mercado, ele escolhe, já que a tecnologia hoje... Enquanto a gente olha para outras profissões, tem 13 mil desempregados, né, o último dado, mas na tecnologia você tem 700 vagas ociosas, 700 mil vagas ociosas. Então, na realidade, um programador que bebe de uma fonte, como é o nosso currículo pedagógico, e que sai à frente, porque ele domina uma linguagem que as empresas estão sedentas buscando esse dev, esse programador, esse desenvolvedor, ele também desenvolve capacidade de fazer escolhas. Eu acho que ele acende toda a família. Tem uma menina que passou na foto, que é a Evelyn. Ela é a primeira da família à universidade, mas as 4 irmãs hoje vieram para o Vai na Web, também na esperança de se reconectar ao seu desejo profissional, seja na programação ou não. A gente não trabalha só programação, a gente trabalha humano. Então, a minha parte dentro da coordenação do Vai na Web é exatamente modelar esse cérebro. Eu sempre digo que eu programo mentes e corações, porque eu acho que no momento que você oferta uma ferramenta de tecnologia, mas não só pela ferramenta, e sim pelo uso dessa ferramenta através do ser humano, você precisa, logicamente, trabalhar antes esse ser humano para fazer bom uso dessa ferramenta, que é a tecnologia. Então, acaba ascendendo em diferentes dimensões. Eu vou aproveitar o gancho dessas competências, aí, ou essa formação de desenvolvimento pessoal para você poder chegar no mercado de trabalho de tecnologia ou qualquer outro mercado. E aí muito tem se falado sobre essas competências do profissional do futuro, né? Não sei, eu tenho uma filha de 2 anos, eu fico pensando que trajetória de aprendizagem a gente precisa garantir para que ela seja uma profissional plena, para que ela possa escolher que legado ela quer deixar, que marca ela quer deixar no mundo, que ação de trabalho ela quer fazer. Está tão distante, né, dos 2 anos dela até ela ter 18. Então, a gente fica se questionando muito sobre isso, assim, né? Sobre que ser humano é esse que a gente está cultivando para esse mundo que a gente está construindo aqui diariamente, enfim, filosofei. Mas a pergunta que competências são essas desse profissional de tecnologia ou esse profissional do futuro? E aí, a relação que eu queria fazer é, pensando nessas competências, eu vou pedir para a Vitória responder, já que ela é bem esse profissional de 20 anos, né? Pensando nessas competências, que incrementos assim, a trajetória de uma pessoa negra traz em relação a essas competências? Assim? O que um profissional negro tem... A Cris falou de resiliência, enfim. O que um profissional negro tem de competências, de skills que ele pode trazer para esse mercado? Tipo de diferencial, assim? Quais são as competências? Tá. E o que um profissional negro tem de bom dessas competências que pode impulsionar essa chegada no mercado? Acho que eu entendi. As competências do profissional do futuro, vocês vão ver, esse nome vai bater várias vezes em algum ads, em algum momento no Instagram de vocês, se vocês pesquisarem qualquer coisa de curso, enfim, de novos empregos.
Eu não vou colocar em prioridades, porque tudo depende da área também, que tu vai atuar. Mas eu acho muito engraçado que hoje em dia, principalmente pessoas brancas, que são a maioria hoje ocupando cargos de tecnologia, elas têm cursos, elas pagam para ter cursos de empatia. Então, a pessoa branca ela vai lá e ela paga R$ 200 para ficar numa imersão de 6 horas para conseguir se colocar no lugar do outro. A escuta, a hora de falar, a linguagem corporal, tudo isso são capacidades que um corpo negro, uma skill que o corpo negro, ele não é uma opção dele não saber em que espaço ele está, ou tentar ler as pessoas, como elas se comportam, que tipo de gírias elas usam, o saber usar a fala, porque se o cara tem um estereótipo um pouquinho daquele que vamos usar agora um exemplo bem Brasil, todo mundo odeia o Chris, se tem um pouquinho o estereótipo do pai do Chris, ele tem que falar de um jeito um pouquinho diferente, porque senão ele já vai ser taxado com aquele estereótipo de novo, violento e agressivo e sexualizado. Então, a pessoa negra também ela tem que fazer essa dança de entrar nesses espaços e se comunicar. Eu acho que isso é uma skill, já botando os links, assim. Uma skill também é que eu trabalho com a parte de negócios, né? Eu trabalho com negociação. Eu estou fundando um novo serviço da parte de inovação social dentro da área jurídica do Brasil. A parte de negócios, gente, é saber escutar e dar objeção na hora certa. E isso é negociação. É quando você escuta e você entende aquele gancho e você entra por aí e tu vai guiando isso. Se tu é um bom negociador, tu sabe que tu vai ter que ir puxando isso pro teu lado até uma hora que você fala fechado, fechado. Isso também é uma coisa que as pessoas negras, por terem uma resiliência desenvolvida, seja lá o contexto que ela vem, vamos pensar agora em uma pessoa negra periférica, que é a maioria da realidade do Brasil, o tiroteio. A pessoa está lá na escola há 4 horas, a gente estava conversando antes ali, fica 4 horas deitado, esperando o tiroteio passar, enfim, e ainda consegue estudar, e ainda consegue chegar numa universidade. Cara, a resiliência que tu desenvolve nisso, o poder de escuta que tu tem, a vontade de crescer, a vontade de absorver, ela também é potencializada. Os jovens, ele tem isso naturalmente, essa vontade de conhecimento, mas é diferente quando você tem uma oportunidade na tua mão, assim. E é uma coisa que a gente tem que buscar muito. Então, eu falaria a empatia, né? Muito importante. Seja para a área de negócios, de venda, de CS, enfim, seja lá o nome que você quiser usar. A comunicação. Muito importante também, muitas vezes os profissionais negros, eles já sabem fazer aquilo ali que a pessoa está falando num termo startupeiro. Então, vai usar um monte de termos chique, canvas, business, model, e tipo, uma coisa que, tipo, cara, a pessoa negra consegue desenvolver, às vezes, em 10 minutos, porque é um problema, uma solução, e eu tenho que revidar na hora. Passa na cabeça da pessoa assim, porque é o jogo de vida. Então, eu colocaria a comunicação, aquela que eu botei antes, a empatia, comunicação, saber se comportar. E a autonomia. Extremamente importante, multidisciplinar. Não vai mais ser igual era antes no mercado, onde eu sou departamento de marketing, eu construo isso, eu passo para ela que é de vendas, depois passa ela que é de negócios, enfim, tem que passar por tudo. Não, agora a gente tem um problema e ele tem que girar 360 ao mesmo tempo, sem quebrar um fluxo do outro departamento. Então, a multidisciplinaridade, a capacidade de se colocar no lugar do outro, conversar com outras pessoas, tentar olhar, muitas vezes de fora, sem chegar lá, marcar uma reunião com a G, que não vai ter tempo, também é uma skill muito importante do futuro. Perfeito. Eu recebi uma pergunta aqui, da Joane. Eu não sei se pode falar o nome das pessoas que fazem pergunta. Acho que sim, né? Agora já falei. E ela perguntou o seguinte, daí eu vou passar para ti, Gê. Ela está perguntando se é real a diferença entre mulheres brancas e negras na área da tecnologia, e se a gente tem alguns dados, se existem números que comprovem isso. Em relação a dados de tecnologia, da tecnologia em si, eu não tenho muita propriedade para falar, porque eu faço uma análise de mercado de trabalho em geral. E sim, a gente tem diferença salarial entre mulheres brancas e mulheres negras. A gente tem diferença de ocupação de cadeiras em coordenação e em cargos entre mulheres brancas e mulheres negras. E a gente tem muitas mulheres brancas que estão interessadas em discutir pautas de feminismo e que não necessariamente estão englobando as necessidades que o feminismo negro traz, né? Porque são particularidades diferentes que precisam trazer na mesa. Então, assim, não é difícil para todas as mulheres da mesma forma, porque a gente tem necessidades diferentes. E essas questões a nível de acesso no trabalho, elas existem sim. Para vocês terem uma noção de como que o acesso ele acontece
tanto nos postos de trabalho, quanto a todos os direitos, e até mesmo naquela esfera do padrão, é uma análise. Imagina que o centro é um homem branco hétero, certo? Esse homem branco hétero é o ideal do que as pessoas deveriam ser para serem aceitas, para terem acesso, para conseguirem fazer uma trajetória natural na sociedade. Quanto mais a gente se distancia desse padrão, mais os acessos se distanciam da gente hoje. Então, sempre que vocês forem pensar em relação à estatística, tem diferença de estatística entre fulano e ciclano, lembra do homem branco hétero e vê o quanto que essa persona que vocês estão falando está distante desse centro. E aí vocês vão ter uma noção de como que os números vão tendenciar a nível de acesso a direito. Perfeito. Posso bater palma? Muito bom, Gê. Eu também não tenho os dados, eu tenho uma vivência bastante diária e profunda com o ecossistema de inovação e tecnologia em Floripa. O Impact Hub Floripa está no Centro de Inovação da CAT, que é um lugar onde para quem não é de Florianópolis, é um lugar onde muitas coisas acontecem, onde estão as principais incubadoras, aceleradoras, startups que já estão escalando, enfim. Nessa minha vivência, eu encontro poucas mulheres negras trabalhando com tecnologia. Então, não tenho dado em si, mas eu olho para os lados e eu não vejo muitas outras mulheres. E, especialmente em cargos de liderança, como é o meu caso. E aí, uma discussão que a gente tem feito muito, para além da diversidade, né, para atrair públicos LGBT+, pessoas com deficiência, pessoas negras, enfim, para atrair essa diversidade para os contextos das organizações, para os contextos de trabalho, é importante a gente pensar também em proporcionalidade, em termos de cargos de liderança, assim. Então, a impressão que eu tenho, gente, é que a gente está numa marcha sempre caminhando. O horizonte ele vai se distanciando, mas a gente segue caminhando. Então, a gente, ao mesmo tempo, fala de inclusão no mercado de trabalho, ao mesmo tempo fala de desenvolvimento dessas competências e de formação dessa juventude para que ela possa entrar nesse mercado de trabalho. Ao mesmo tempo, a gente contabiliza que representatividade é essa que esses públicos têm dentro das organizações? E, tendo representatividade, ao mesmo tempo, a gente se pergunta qual que é a proporcionalidade em termos de cargos de liderança. Então, há umas 2 semanas, em Floripa, a gente está se movimentando para isso. Tá? Somos poucos, mas somos fortes. A gente tem alguns coletivos espalhados de pessoas nas empresas de tecnologia. A gente foi criando um grupo de WhatsApp, foi se reunindo e foi trazendo outros profissionais negros de tecnologia para esse grupo. Hoje a gente tem um grupo que tem mais de 40 pessoas, eu acho, né, Douglas, no Morro do Silício. A gente tem mais de 40 pessoas nesse grupo. E o pessoal da RD, a Camille, está aí? Eu acho que eu vi ela, a Jo. Eles têm um coletivo lá na RD, na Resultados Digitais, que é um coletivo que chama Preto no Preto. E eles organizaram o primeiro meetup de profissionais negros de tecnologia de Floripa. E tinham quantas pessoas, Camille? 86 inscrições. Mais de 50 profissionais negros que hoje estão trabalhando nas principais empresas de tecnologia de Florianópolis. Foi um encontro muito incrível. Eu ouvi de muitos desses profissionais, cara, é a primeira vez em Floripa que eu chego num lugar onde eu não sou a minoria. E lá a gente estava em peso, de fato, éramos todos profissionais negros. O que eu percebi desse grupo? Muita potência. Eu percebi muitos jovens engenheiros, jovens que tiveram experiências no exterior, jovens que estão absolutamente capacitados para ocuparem cargos de liderança, mas muitos desses jovens desses profissionais ainda não estão nesses cargos de liderança. Então, assim, esse grupo está se reunindo, a gente está ativo, vai rolar um outro meetup, vai ser no Impact Hub, que eu fiquei sabendo. Mas acho que agora a nossa conversa é um pouco essa. Tá, e como é que a gente vai para os cargos de liderança? Porque o que acontece, gente? Quando a gente tira do centro esse profissional branco, hétero, e coloca uma mulher negra, você encurta a distância. Então, um exemplo prático do que a gente fez no Hub. Quando eu fiz o vídeo divulgando uma vaga para um processo seletivo, a gente teve muito mais inscrições de candidatos negros do que a gente tinha anteriormente. Por quê? Porque tem essa representatividade e esse horizonte aproximado. Bom, esse lugar é um lugar que contrata pessoas negras, logo esse lugar pode ser o meu lugar também.
Esse lugar não só contrata pessoas negras, como tem pessoas negras em cargos de liderança. Opa, esse lugar é um lugar que eu posso crescer e posso me desenvolver como profissional. Então, eu quero trazer um pouco agora, a gente está falando do lado de cá, né, do lado dos profissionais, agora eu quero trazer um pouco o contexto da corporação, né, o contexto das empresas de tecnologia. E aí eu quero perguntar para vocês, e se alguém aqui quiser falar, gente, ó, tem bastante gente, mas eu acho que dá para falar alto, a gente bate um papo, tá? Temos alguns minutos aí que a gente pode trocar entre nós. Bem desse jeito, matriz africana, que não tem certo e errado, estamos numa grande roda discutindo, beleza? Então é para esse lugar que eu quero trazer todos nós agora. Pensando nas empresas, o que as empresas precisam fazer, para onde elas precisam olhar, que iniciativas precisam ser feitas? Eu dei o exemplo da RD, falei um pouco do Hub. O que vocês acham que a gente pode sugerir ou exigir das empresas de tecnologia em termos de contratação de profissionais negros? Responde quem quiser. Eu queria trazer, eu não tenho ainda a solução, mas eu queria convidar a gente a pensar juntos. A inovação. Quando a gente fala de inovação, criar novas formas e não repetir padrões das formas que estavam acontecendo antes. Então, você pega uma coisa que já existe e você transforma ela para uma nova dor de transformação digital. Então, se antes Perdi as perguntas. a gente usava a cadeira dessa forma, hoje a gente pode usar dessa porque tem uma nova necessidade, uma tecnologia mudou isso, enfim. Na inovação, a gente tem uma cultura que erra rápido, mas erra muito rápido, para você poder se aproximar do certo mais rápido. E uma coisa, eu trabalho diretamente com isso. Uma coisa que eu senti de muita dor, assim, real, foi porque eu não posso errar. Nunca me deram a possibilidade de errar, por saber que aquela podia ser minha única oportunidade. Então, como pessoas negras, com todos os seus contextos, seus traumas, entram numa empresa onde propõem inovação, onde a gente tem uma capacidade absurda de inovação, como eu estava falando, empatia, toda a parte de usuário, tudo isso a gente consegue pensar e dar um link rápido. Como as empresas também, quando recebem esse profissional que está se propondo a construir junto contigo um ambiente de inovação propício à transformação digital, a ficar confortável em errar. Porque esses dias eu passei por uma situação no meu trabalho onde estava tudo bem errar, porque eu sou paga justamente para errar e construir e não ter medo. E eu estava morrendo de medo de compartilhar esse meu erro. E, como eu compartilhar esse meu erro sem parecer que fosse um gigante erro? Quando, na real, eu compartilhei, tudo bem, teve uma gestão ali, foi tudo ok. Só que o que eu senti, gente, antes de dormir, quando eu ia compartilhar, achando que eu era menos, achando que eu era burra, me subestimando, a síndrome da impostora já começa a gritar que, você é uma mentira, você não é capaz. Como as empresas que propõem tanta inovação a contratar pessoas jovens que já pensam em diversidade, vão criar confiança para esses novos profissionais a inovar, de fato, sem ter medo de errar. Fala aí, Gê. Eu acho que a solução hoje, eu gostaria que fosse liderança, mas, na verdade, ainda é a porta de entrada. Eu fico pensando como que as empresas começam a não só falar de diversidade e inclusão, mas começar a procurar pessoas nos lugares certos, né? Porque é muito fácil a gente falar de diversidade e inclusão e procurar pessoas nas mesmas universidades onde pessoas brancas se concentram. Então, esse primeiro ponto, eu acho que é uma estrutura em relação à campanha de recrutamento, onde buscar. O segundo ponto que eu acho muito importante é se abrir mais para alianças com coletivos e iniciativas que já transitam por esses espaços, né? Às vezes, a gente tem um consultor branco de diversidade que ganha muito dinheiro para fazer diversidade, mas a gente não apoia um projeto que já está lá analisando habilidades com negritude, que já se comunica e que tem um poder de capilaridade de um processo seletivo e de um treinamento dentro da empresa, porque a gente não tem controle sobre isso, a gente não conhece a realidade daquela pessoa. Então, eu acho que investir em iniciativas de dentro das bolhas faz sentido. E a terceira coisa, e é uma provocação que eu queria deixar, que eu percebo no mundo da tecnologia a gente está inovando, a gente tem uma série de capacidades técnicas que a gente precisa para um cargo. Então, eu vou pegar tudo o que eu preciso, por mais que eu não vá precisar, eu vou colocar minha régua de seleção aqui. Então, eu vou considerar todo mundo que bate nessa régua, eu vou contratar. E eu acho que a gente precisa começar a entender o que é a habilidade que o próprio setor de tecnologia desenvolve no meio do caminho, porque a gente tem estrutura, dinheiro, e eu estou passando, principalmente hoje, que eu trabalho na RD, num processo de educação muito forte.
Então, a gente tem várias habilidades técnicas que são desenvolvidas. E começar a prestar atenção em trajetórias. Porque, igual a Vitória falou, não tem o que te ensina a ser empático. Se você está pagando esse curso, sinto muito, você vai precisar passar por experiências para você entender o que é isso. Não tem o que te ensina a ser resiliente, não tem o que te ensina a dialogar com diferentes, a não ser a experiência que você passa na sua vida. Então, como que a gente começa a valorizar e considerar trajetórias no processo seletivo, ao invés de pegar esse centro branco, hétero, né, homem cheio de acessos e colocar como o ponto que a gente precisa de recrutamento? Parece um tiro no pé, a início de conversa, mas quando a gente vai analisar a retenção, employer branding, a marca, o tanto de inovação que você não tem a nível de retrabalho, porque você está envolvendo novas realidades ali, você vê que a economia, o dinheiro, ele vem em retorno com a contratação de profissionais diversos. Perfeito. Cris, conta pra gente, que trabalho que vocês fazem no Vai na Web para conectar os jovens que vocês formam ao mercado de trabalho e o que você ainda sente falta das empresas, das corporações nesse recrutamento, nesse acolhimento dos profissionais negros? Então, assim, a gente tem uma tendência a estar conectado com grandes empresas porque foi partindo da necessidade delas que a gente cria a nossa escola de programação. Cada vez que a gente estava em reuniões, tinha sempre profissionais de grupo de colaboradores perguntando: e aí, quando é que vocês vão me mandar um dev? Nossa, a gente começou agora. E aí, você já tem programador front-end lá para mandar? E eu fiquei pensando: nossa, ele acha que formar um programador é assim? Eu sei que eu venho de uma geração de nativos digitais, só que, na realidade, até que esse sujeito se torne um programador e entenda o lugar dele de colaborador dentro dessa empresa, é muito mais que só aprender programação. A gente tem que trabalhar exatamente esse cursinho lá de empatia, que ele nunca teve grana para pagar, e muitas outras ferramentas de construção de um bom colaborador, além de se tornar um grande programador. E aí a gente vai provocar a empresa para olhar para o seu grupo de colaborador e o quanto ela não compartilha a sua excelência profissional. O quanto ela não compartilha o que é visão, valores, missão, com o seu próprio colaborador. Então, fritar um cara que chega ali é fácil. Eu quero ver se olhar dentro da sua bolha, né? Se perceber o quanto, como empresa, como uma grande potência que conecta pessoas ao universo da tecnologia, precisa também se rever. E é bom porque a gente negocia diretamente com os CEOs, né? Seus departamentos de finanças, né, de negócio, de venda, de produto. Opa, eu quero discutir, porque o meu case profissional é um case que é exatamente para tirar o outro da zona de conforto, fazer ele pensar um pouco. Acho que isso estreitou muito a relação. Hoje, o Vai na Web tem dialogado com grandes empresas nacional e internacionalmente. Há uma pressa desse mercado da tecnologia em busca de programadores, desenvolvedores, assim. O cara pode ser um trainee na minha empresa. Não, ele pode ser um bom colaborador da sua empresa e ser muito bem reconhecido financeiramente, né, no espaço de fala, no espaço de compartilhar conhecimento, de sugerir a hora da construção de um aplicativo ou de um site. A gente acabou de criar o Match for Action, que é um aplicativo criado com meninos da comunidade estudantes de Stanford. E por que não? Por que eu não posso dar o espaço de fala e ajudar com que esse jovem, de fato, se sinta parte de uma construção tão grandiosa? E quando a Evelyn sai do Morro dos Prazeres e vai para a Califórnia apresentar o Match for Action, representando o Brasil e toda essa juventude de tecnologia, o povo lá não acredita. Como uma menina pobre é capaz de falar de linguagem de tecnologia tão avançada? Traz essa menina para cá. Não, agora não, né? Então, a gente está sempre negociando esse tempo, que é o tempo do despertar também desse lugar do profissional que está dentro das empresas, da necessidade que ele tem em relação a esse universo da tecnologia, de ter profissionais para ontem. Mesmo os profissionais que já estão na carreira não estão aguentando a pressão do mercado. Mesmo quem já está programando a longa data, está muito doente emocionalmente, psicologicamente, por conta da pressão.
Então, você imagina uma geração de nativos digitais que ascende para esse universo do uso consciente da tecnologia também como uma ferramenta de sustentabilidade. A gente precisa realmente modelar os dois lados, seja o lado da empresa, né, que está sedento por esse profissional, e esse profissional que está se preparando dia a dia para ser um excelente profissional nessas empresas. E vestindo a camisa da empresa, né, das organizações, enfim, é pensar que a gente precisa, de fato, repensar a nossa cultura organizacional e tê-la aberta para receber essa diversidade. E é desafiador pra caramba, tá? A gente vive isso no Hub, eu vivo isso no Hub diariamente. É desafiador, porque às vezes a cultura já está dada, e a cultura está dada porque ela está entre iguais, entendeu? Então, foi fácil estabelecer aquela cultura, porque aquela cultura ela é de pessoas que têm a mesma escolaridade, estudaram nos mesmos colégios, fizeram as mesmas viagens internacionais. Então, ali, na verdade, aquela cultura organizacional, ela só reflete uma cultura, né, de recorte econômico, enfim. E aí, quando você começa a fazer essas misturas muito loucas, de trazer lá a programadora dos prazeres para, às vezes, até para liderar um time de desenvolvedores, aí o bicho pega, porque daí você tem que repensar a tua cultura de verdade, o quanto que ela é acolhedora para esses novos olhares, para essas novas perspectivas. Então, a gente até brinca assim, cara, é contratar uma pessoa LGBT+, e não exigir que ele seja um hétero top nas reuniões, sabe? É contratar uma pessoa negra e não exigir que ela fale mais baixo, que ela tenha um cabelo mais comportado, sabe? É contratar uma millennium e aguentar que ela vai falar pra caramba e vai questionar, e é isso aí, porque é essa pessoa que você está acolhendo na sua organização. Então, tem um trabalho do lado da empresa de ir atualizando a cultura organizacional para acolher essa diversidade como inclusão, né? E não simplesmente como uma coisa de uma foto mais colorida ou mais descolada, que é legal para a marca. E aí eu acho que é nessa tensão que está a oportunidade. Né? A gente tem falado muito isso no Hub, que para a gente não existe inovação sem pensar em diversidade. Porque inovar para a gente é responder a problemas complexos, como os da Agenda 2030, que a Cris também falou. E esses problemas complexos, eles estão no mundo. E o mundo, gente, bom dia. O mundo é diverso pra cacete, complexo pra cacete. Então, essas pessoas que estão na mesa pensando nessas soluções precisam representar esse mundo. Então, é disso que a gente está falando. E aí não é departamento de responsabilidade social, não é departamento de diversidade, a gente não está departamentalizando a inclusão ou a diversidade das empresas. A gente está falando de diversidade como estratégia de negócio e sobrevivência no mercado. Sim. Então, é disso que a gente está falando, porque a régua é alta, mas é uma outra régua. E aí, assim, o convite que eu faço para vocês, a gente está chegando ao final do nosso painel, quero um A. Muito bom. A gente está chegando ao final, mas o convite que eu faço, gente, é um convite à ação. Não basta não ser racista, tem que ser antirracista. Ser antirracista significa considerar todo e qualquer currículo de pessoa negra que chega na sua mesa. Ser antirracista é olhar para todos os contextos que você está e se questionar. Gente, se somos 54% da população, por que não estamos aqui? Ser antirracista é chamar essa galera para dançar junto, é dividir dinheiro, é dividir liderança. Então, assim, para as pessoas brancas maravilhosas que estão aqui, convoco vocês para essa jornada antirracista, não se arrependerão. Para as pessoas negras que estão aqui, é isso aí, gente, se empoderem cada vez mais, conquistem seus lugares, a régua é alta, tem espaço para a gente, exijam esse espaço, e se não tiver esse espaço, bate lá no Hub, bate lá na RD, bate lá na Cris, que a gente ajuda vocês. Uma última palavrinha para a gente acabar o nosso painel, gente. Ai, gente, me segue no Instagram, @vidalouca, VIH da louca com K. Cris. Ei, gente, acho que foi incrível. Obrigada por todo esse calor, por todo esse amor, né, esse momento de compartilhar. E assim, vamos viver o melhor da nossa humanidade, seja na tecnologia, na ciência, na saúde, na educação, para o mercado de trabalho, para a família. Vamos viver o mundo, né? Afinal de contas, a gente está aqui. E se a gente quer reprogramar esse mundo, tem que ser pela humanidade. Yes. G. Eu queria agradecer o espaço e deixar
aberto, assim, que se vocês tiverem esse comportamento antirracista que a Thalita tanto está falando, vocês vão ter muito mais aliados do que vocês pensam. A gente é a maioria em número, a gente está nesse movimento. E sigam Afro-Ricas no Instagram, YouTube, LinkedIn. E muito obrigada pelo diálogo e pelo presente. Obrigada, mulheres. Tamo junto. Fechando com chave de ouro.